Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, é o texto que nós utilizaremos para a nossa meditação dominical. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, é o texto que leremos e teremos como ponto de partida para a nossa mensagem dominical. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta e evite sair durante a exposição da palavra de Deus. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos queridos, o Evangelho segundo Lucas é um evangelho muito precioso. Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Lucas era um médico grego e ele não conheceu Jesus pessoalmente também, não teve convivência com Jesus. O seu evangelho é produto de um trabalho científico. Ele foi em busca de uma pesquisa e escreveu o que nós temos como sendo o terceiro dos evangelhos, não é? É considerado o evangelho sinótico, assim como Mateus e Marcos. Sinótico, que quer dizer visto pela mesma lente, visto pelo mesmo ângulo, pelo mesmo prisma. É um evangelho muito rico, um evangelho que narra algumas particularidades que nós não encontramos em outros evangelhos, como esse acontecimento nós só encontramos no evangelho segundo Lucas. O evangelho de Lucas apresenta esse interlúdio, a gente pode assim dizer, não é? Um interlúdio entre o episódio em que Jesus teve seus pés lavados por uma mulher pecadora e a parábola do semeador. O texto que nós lemos, essa seção de 3 versículos, apresenta Jesus saindo em uma viagem de pregação e anúncio do evangelho do reino. Uma viagem missionária, cidade em cidade, aldeia em aldeia ou por aldeia. Possivelmente por conta da hostilidade dos líderes das sinagogas, o Senhor Jesus Cristo nessa viagem concentrou o seu tempo em pregar ao ar livre e não em sinagogas. Pregava então cidade em cidade, aldeia em aldeia. Jesus então seguia acompanhado pelos 12 e também acompanhado pelas mulheres que foram alcançadas por sua graça, que foram tocadas por seu amor e por sua misericórdia. O curioso é que Jesus continua andando, cidade em cidade, aldeia por aldeia, levando o evangelho, levando e anunciando o evangelho do reino. Essa mensagem que nós levamos também ao longo da nossa vida, da nossa história, essa mensagem é o próprio Cristo. A grande verdade é o que nós anunciamos, é o próprio Cristo. Nós então obedecemos a Ele, seguimos a Ele, imitamos a Ele, levando essa mensagem que é o próprio Cristo, de cidade em cidade, de país em país. Nós temos, por exemplo, 150 anos como batistas em solo brasileiro. Assim, 150 anos os batistas trouxeram a mensagem do Evangelho ao Brasil. Os congregacionais têm um pouco mais, têm 171 anos que estão aqui no Brasil.
E a gente, quando tem um olhar assim global, tão pouco tempo, né? 155 anos, parece que foi ontem, tá certo? E o Evangelho foi alcançando, e hoje nós temos tantas igrejas, tanto trabalho missionário, tantas escolas. O papel do povo batista é tão relevante no nosso país, e nós louvamos a Deus por isso, levando Cristo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Esse texto, ele tem algumas particularidades que me chamaram a atenção. O curioso é que eu estava lendo esse texto na segunda-feira, não é? Eu tenho um cronograma de mensagens e às vezes eu altero, que foi esse caso. Segunda-feira, na minha devocional, eu me deparei com esse texto e eu achei interessante. Eu disse, eu nunca fiz uma pregação nesse texto, eu vou aqui trazer para a minha vida e depois eu quero transbordar para os meus irmãos. Porque a gente vê a simplicidade do ministério de Cristo. Aquilo que ele de fato se propõe a alcançar. Nós não encontramos nenhuma suntuosidade no evangelho apresentado por Cristo. Ele não trocava o prioritário pelo secundário. Ele não estava preocupado com aparência. Ele não estava preocupado em ser recebido com tapete vermelho na sinagoga. O que ele queria era ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino de Deus. Uma rápida releitura, são somente 3 versículos, né? Aconteceu depois disso, depois que os seus pés foram lavados por uma mulher pecadora, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, pregando, anunciando. O tempo no grego é o presente contínuo. Nós traduzimos pelo gerúndio, mas o presente contínuo ele tem um sentido um pouco mais significativo. É porque ele prega no presente sem parar de pregar, como se sempre fosse presente. De aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando e anunciando. Jesus então estava otimizando o seu tempo. Ele era um bom mordomo do tempo, aproveitando as oportunidades, como ele fez com a mulher samaritana, como ele fez com a mulher que lavou seus pés, como ele fez com tantos enfermos, aleijados que o procuravam. Ele então anunciava acima de tudo o evangelho do reino. O versículo 2 diz, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, foram tocadas de tal forma, que viram em Cristo a razão pela qual elas viviam. Nós vamos também de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E aí o texto faz menção a Maria Madalena. Maria, que era de uma cidade chamada Magdala. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ela estava com Cristo. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Esses versículos trazem consigo alguns significados para a minha vida, e eu gostaria hoje simplesmente de transbordar para os irmãos. Quero primariamente destacar que o evangelho deve ser pregado a todos, cidade em cidade, aldeias também, aldeia em aldeia. Quando o assunto é o evangelho, não há seletividade. Tanto cidades como aldeias, tanto pobres como ricos, judeus e gentios, você e eu, a sua família e a minha família. Jesus quer alcançar a todos.
Ele quer apresentar o evangelho do reino de Deus a todos. Não há seletividade quando se trata do evangelho do reino. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos. João 1:12, não é? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João capítulo 4, versículo 9, nós encontramos uma situação atípica, que era justamente aquela mulher samaritana, que estava ali pegando água, com um passado comprometedor. E quando Jesus Cristo pediu água a ela, ela então disse: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como? Não pode, eu estou fora. Eu não estou no grupo que vocês chamam de seleto. Mas em seguida, no versículo 10, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: se conheceras quem te pede a água, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Ele te daria, mulher samaritana, a água viva. O evangelho, portanto, é para todos: jovens, adultos, crianças, adolescentes, homens e mulheres, judeus e gentios, você e eu. O evangelho exerce uma importância muito grande na família, na vida, na sociedade. O evangelho, então, precisa continuar sendo considerado, cidade por cidade, aldeia por aldeia, casa por casa, família por família, vida por vida. Não há ninguém que, ao ter se encontrado com Cristo, saiu do mesmo modo como entrou no relacionamento com Ele. Porque o Senhor Jesus modifica. O evangelho tem esse poder, de modo que o evangelho deve ser pregado a todos, a todos. E esse é o papel. Cristo deixou isso muito claro, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Nisso Jesus estava dizendo: não existe um caminho alternativo para todo o mundo. O caminho é Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Não há seletividade. O evangelho alcança de uma maneira significativa. Quando eu era jovem, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade dos armazéns Esplanada, aqui em Fortaleza, do grupo Otoshi. Nós fazíamos a contabilidade comercial. Eu entrei muito novo, para a época ainda estava estudando, estudava à noite e trabalhava lá. E eu conheci uma família. E foi uma época que Deus começou a tocar o meu coração no sentido de ir para o seminário. Só que eu não compreendia isso ainda, tá certo? Mas comecei a levar, eu levava minha mochila, comecei a levar a Bíblia. Na hora do almoço lia, no final do expediente, chegava cedo também. E todos que chegavam perto de mim, eu muito jovem, e tinha uma certa atração, né? As pessoas demonstravam que gostavam de mim, e eu falava de Jesus. Eu disse: olha, é muito importante isso. Mas alguns diziam: como é que você é tão jovem, vai se meter em religião? Eu disse assim: rapaz, mas isso é o que tem sentido para a vida. Senão... E eu evangelizei muito a família, que tinham 3 que trabalhavam lá. Eu não vou dizer o sobrenome, que é bem conhecido. Mas o curioso é que eles ouviam, eles acreditavam, mas eles não se rendiam. Mas eu orava pelaquela família. Quando eu fui para o seminário, que eu vim de férias aqui, eu descobri que um da família, que não era o que trabalhava lá na Esplanada, tinha se convertido. E hoje ele é um pastor. E eu me encontrei com ele na convenção e a gente conversa bastante.
E eu pergunto pelo irmão dele e pelos 2 tios que trabalhavam lá. E eles nunca esqueceram, Edson, das leituras que você fazia, do que você falava para eles. Porque o Evangelho encontra um lugar no coração do homem, mais que qualquer outra teoria, mais que qualquer outra filosofia, mais que qualquer outra ideologia, mais que qualquer outro ensino. É o Evangelho do Reino, é a boa nova, é o ensinamento que gera esperança para o coração do homem. Cidade em cidade, aldeia em aldeia, vida por vida, família por família, casa por casa, o Evangelho precisa continuar sendo anunciado. Amém ou não amém? Amém. Um segundo destaque. Destaco a essência do que Jesus anunciava. Versículo 1 ainda, parte B, diz, né? Pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Ele anunciava o Evangelho do Reino de Deus. Não o que agradava aos ouvidos da sua geração. Não o que massageava o ego. Não teorias atrativas ou coisas que correspondiam às inclinações do enganoso coração do homem. Não técnicas de bem-estar, não modelos para a prosperidade material, e sim o Evangelho do Reino de Deus. É o que nós precisamos, é ouvir o que o Evangelho do Reino de Deus propõe para nós, para os nossos filhos, para as nossas famílias. Tudo é transitório neste mundo. Ideologias se modificam, coisas passam, o Evangelho permanece para sempre. É o mesmo. Pastor Russell Shedd sempre falava, o velho é melhor, e o velho é a boa nova, que é o Evangelho da graça. Sem tirar nem pôr, ele em si é suficiente para transformar a vida de um homem. O problema é que tantas vezes, nós mesmos que conhecemos o Evangelho, fazemos opções diferentes, e colocamos essas opções como prioridade da vida. Queremos muitas vezes encaixar o Evangelho dentro de um plano já estabelecido por nós mesmos. Quando sobrar tempo, eu procuro o reino, eu procuro a igreja, Olha, cuidado. Se você não demonstrar que o Evangelho é tudo para a sua vida, os seus parentes, filhos, não vão assimilar não. Se você simplesmente colocar, hoje eu não tenho nada para fazer, então eu vou à igreja. Sim, eu tenho que... Não. Priorize o Evangelho do Reino de Deus. Eu costumo dizer que a solução para a nossa vida, ela é extremamente simples. É entregar o caminho ao Senhor. É confiar unicamente nele. E saber que o mais ele fará. É isso que nós temos. Mas nós complicamos tanto. Mas eu preciso disso, daquilo outro. Você acha que Deus não sabe do que você precisa? Você acha que Deus não sabe quais são as suas necessidades? Íntimas, pessoais. Você acha que Deus não sabe quais são as necessidades? Quanto é, por exemplo, a mensalidade da escola do seu filho, o seu aluguel, a sua prestação, isso, aquilo. Você acha que Deus não sabe quais são as suas necessidades? Ele sabe. E ainda assim ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus simplesmente anunciava o reino de Deus, porque sabia que quando nós temos o reino de Deus como prioridade para a nossa vida, as outras coisas vêm de uma maneira bem natural.
Jesus confrontava dizendo, e eu não combinei com a Adriana, mas o tema da contrição: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa primariamente considerar que essa sua vida é uma vida de cansado, é uma vida sobrecarregada. Vá na sociedade, converse com as pessoas, como é que está a sociedade? Cheia de pessoas cansadas, sobrecarregadas, sem paz, sem esperança, angustiada. E Jesus chama essas pessoas: eu quero lhe confrontar, você sabe que você está cansado, você sabe que você está sobrecarregado, vinde a mim, eu alivio, eu sou alívio. Ainda confronta dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O desafio é esse: siga-me, cidade por cidade, aldeia por aldeia, contexto por contexto, situação por situação, siga-me. E ainda diz, confrontando: quem quer salvar a sua própria vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse a salvará. Quantos de nós estamos expostos a, é lógico, de uma maneira metafórica, né, perder a vida que o mundo dá, abrir mão dos próprios interesses, abrir mão das próprias inclinações, pela causa de Jesus? Esse é o caminho da salvação, porque Jesus disse isso: esse salvará, esse vai salvar. Então eu destaco que a mensagem de Jesus era essa: o evangelho do reino de Deus. Jesus não queria agradar os ouvidos da sua geração. Às vezes nos apanhamos dessa forma. Só posso dizer o que não machuca, só posso dizer o que não confronta. Hoje, na introdução da nossa classe lá, nós falávamos sobre isso, né, Roberto? A diferença entre o liberalismo e o legalismo. O liberalismo quer minimizar aquilo que Jesus chamou de pecado, aquilo que Jesus chamou de perdição, aquilo que Jesus chamou de ruim. Já o legalismo quer colocar no texto coisas que Jesus não colocou. E nós temos essas duas coisas nesse dia, né? Vocês lembram aquela semana quando teve o Jogo do Brasil? E nós fizemos o culto de manhã, a igreja estava lotada, sem problema, porque na Bíblia não diz o horário que tem que ter o culto. Nós não tivemos dificuldade com isso. Mas durante a semana inteira, pessoas na internet debatendo, legalistas. Jesus não quer uma coisa nem outra, Ele quer que nós ouçamos o que Ele tem para nos dizer como sendo boas novas. Então Ele não queria agradar os ouvidos da sua geração, Ele não queria massagear o ego, muito pelo contrário, chegou a chamar os fariseus de sepulcros caiados. Vocês são sepulcros caiados. Jesus também não anunciava teorias alternativas, teorias atrativas às inclinações do nosso enganoso coração. Jesus também não ensinava técnicas de bem-estar, muito pelo contrário. Jesus não ensinava modelos para a prosperidade material. Ele ensinava o evangelho do reino, e é o que nós necessitamos. Destaquei ainda desse texto que Jesus sempre teve a companhia dos que criam nele. Duas exceções nós destacamos: quando ele esteve no deserto sendo tentado, estava só, e também quando ele foi crucificado, não é?
Ali ele estava só. Em outras ocasiões, ele sempre teve a companhia dos que criam nele. E se você crê no Senhor Jesus Cristo, saiba que Ele quer a sua companhia. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de casa em casa, a começar pela nossa própria casa. Ele quer a nossa companhia. Nós somos os 12 alcançados, tocados por seu amor. Nós somos as mulheres, também fomos sarados, também fomos libertos pelo seu poder. Nós devemos caminhar com Jesus, representando, não como Pedro, que eu disse, não, você está me confundindo, eu não andava com ele não. Depois ele chorou amargamente, a dor do arrependimento de ter negado aquele que estava se entregando em favor dele, morrendo em seu favor. Cidade em cidade, onde nós estivermos, nós levamos conosco o Evangelho da Graça. E é curioso isso, porque às vezes nós pensamos que nós só podemos fazer um trabalho se nós formos para o seminário, estudarmos teologia. Não, você que é crente, e eu acho muito interessante que quando a mulher samaritana creu, né, Jesus deu logo uma missão para ela. E aqueles que defendem que a mulher não pode pregar, não pode ensinar, não pode falar, talvez não tenham lido o que Jesus falou para a mulher samaritana. Vá lá e conte, vá lá e fale para os outros samaritanos o que aconteceu com você nesse encontro. Vá lá. Quando nós anunciamos Jesus, tanto com o nosso testemunho, como com a nossa vida, nós estamos dizendo, Jesus, eu estou contigo. Eu estou contigo. O Senhor não está só. A verdade é que Jesus está em todos os lugares, né? Está em todos os lugares. Nós é que tantas vezes não estamos com Ele. E nós somos os representantes. Nós é que representamos o reino de Deus. Jesus quer ser visto onde nós estivermos através de nós. Através de nós. Através da nossa vida, do nosso testemunho. Finalmente, destaco que os que de fato nasceram para uma nova vida com Cristo, não medem esforços para que o seu reino se estabeleça. Eu achei tão bonito o final desse versículo 3, né? Que diz assim, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Possivelmente mulheres que tinham bens, que tinham condições, e foram libertas, foram abençoadas, foram salvas, tiveram seus pecados perdoados, e disseram, nós queremos assistir, no sentido literal, prestar assistência a Jesus. Os que de fato nasceram de novo, nasceram para uma nova vida com Cristo, pedem esforços para que o seu reino se estabeleça. Mulheres salvas prestavam assistência ao Senhor com o que tinham. Aí eu fiquei perguntando a mim mesmo, né? Como está a minha disposição no sentido de ser bênção no reino do Senhor, no reino de Deus? Eu tenho sido um bom mordomo do que o Senhor tem me dado? Eu tenho sido de fato disciplinado e priorizado o reino de Deus? O tamanho ou a extensão do trabalho de Deus está de acordo com o meu envolvimento em todas as áreas? Eu tenho prestado assistência ao trabalho do Senhor? Eu tenho sido um mero cliente? Ou eu tenho sido de fato um servo de Deus, pronto para dizer, eis-me aqui, Senhor,
envia-me a mim. Eu estou contigo, Senhor, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Onde o Senhor for, eu quero estar com o Senhor. Que Ele seja glorificado por meio da sua palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Dá que sejamos mais que ouvintes. Dá que sejamos praticantes da tua palavra, Senhor. No nome de Cristo. Amém.